Só a gente continua falando aqui na nossa aula de diagnóstico de motor e aqui nessa apresentação eu vou mostrar para vocês um exemplo prático e típico de campo. Inicialmente, quando eu vou fazer o diagnóstico de um motor trifásico principalmente, o primeiro passo que eu devo considerar é o seguinte: qual o problema que está apresentando? Está desarmando a proteção? Aí a gente faz todas as avaliações que você viu na aula anterior, mas na prática, quando a gente vai fazer a avaliação elétrica, é muito simples. É o que a gente tem estudado até o momento: entender o conceito de funcionalidade de um motor elétrico, ou seja, trifásico ou monofásico. As diferenças do monofásico a gente já sabe, que é a questão da partida, o uso dos capacitores, dos interruptores centrífugos. Mas em relação ao diagnóstico, a gente vai falar do motor trifásico. Em outra oportunidade, em outra aula, eu já falei da construção do motor monofásico. Então você só vai complementar com essas informações que eu vou dar aqui quando a gente fala de diagnóstico. O primeiro ponto é o seguinte: eu tenho um motor formado por bobinas. Essas bobinas, elas têm uma quantidade de espiras pré-definida, e é justamente essa quantidade de espira que vai determinar a produção de forças ou campos eletromagnéticos, linhas de forças eletromagnéticas no motor. Como consequência, você vai ter o campo girante no estator do motor, no caso do motor trifásico. Nesse caso, eu preciso garantir que a bobina esteja intacta, com todas as suas espiras, que são as voltas, completas. Eu não posso ter essas voltas, ou seja, o comprimento dessa bobina comprometido. Então, se eu tiver uma perca de isolação nas espiras por aquecimento e por perca de característica isolante do verniz que isola os fios da bobina, consequentemente as espiras, então eu vou ter um curto-circuito entre essas espiras. Significa dizer que eu vou ter a corrente circulando de forma aleatória nas minhas bobinas. Então isso vai caracterizar um problema, um defeito, que seria o curto-circuito na própria bobina. Eu posso ter também um curto-circuito entre bobinas, entre grupos de bobinas. Esse curto-circuito pode ser gerado também pela mesma causa: perca de isolação do isolante do fio da bobina, no caso do fio das espiras. Essa perca de isolação ela pode acontecer por quais fatos, por quais motivos? Motivo 1: se eu aplicar uma temperatura muito acima da classe de temperatura do motor, eu vou submetê-lo a um calor excessivo, e esse calor excessivo vai acabar danificando o verniz isolante das bobinas. Então o motor vai perder sua característica isolante. Aí ele passa a ter fuga entre bobinas. Então o primeiro ponto é fazer essa avaliação. Quando a gente vai fazer a avaliação em campo, se a gente não tiver um instrumento que seria o instrumento ideal para fazer a verificação do motor, eu vou usar um alicate amperímetro, certo? Na escala de resistência ohmica, para poder fazer uma avaliação prévia. A avaliação mais detalhada, eu vou ter que utilizar um megômetro, porque o megômetro ele vai aplicar o nível de tensão que o motor trabalha, ou até mesmo o nível de tensão, que geralmente a gente aplica um nível de tensão maior, certo? E aí vai ter uma série de critérios para fazer essas avaliação. Tem um tempo de exposição àquela determinada tensão. Esse tempo de exposição vai determinar maior resistência ou menor resistência, e a partir daí a gente avalia se o motor está em boas condições de isolamento, de isolação nas suas bobinas. A outra condição do motor apresentando defeito
é o curto-circuito não só entre as bobinas, mas também o curto-circuito entre bobina e carcaça, que também a gente vai avaliar com o megômetro, o medidor de resistência ohmica em escala alta, com nível de tensão, com outras classes de nível de tensão. Mas o multímetro, o alicate amperímetro, na escala de resistência ohmica, mesmo não sendo na casa de mega ohm, é possível a gente fazer uma avaliação prévia. Quando o motor está apresentando um curto-circuito a ponto de desarmar a proteção e ele não roda mais, não dá partida, porque a proteção não permite, é porque as condições de curto-circuito desse motor é extremamente precária. Então ele já não tem mais o que fazer, aí vai ser necessário realmente reparar. Nessa situação aí, o multímetro, o alicate amperímetro, ele vai lhe dar condições de você fazer a avaliação certa. Por quê? O nível de isolação vai estar muito baixo e aí vai ser possível você diagnosticar o problema. O outro ponto que é possível você fazer uma avaliação eu vou medir a resistência ohmica das bobinas. Posso usar o multímetro? Posso dar para usar o multímetro? Dá. No caso da medição da resistência ohmica das bobinas, a gente sabe que a construção do motor é para um circuito trifásico, nesse caso do motor trifásico. Então, neste caso, quando a gente medir a resistência ohmica das bobinas, nós vamos ter que ter um resultado de resistência ohmica igual. Eu não posso ter uma resistência ohmica de uma bobina diferente em relação à outra. Aí vai caracterizar o que? Realmente uma alteração na bobina, que é o que eu falei há pouco, que seria um curto entre espiras. Então, neste caso, a gente vai constatar que o motor está com problema se você checar a diferença de resistência ohmica entre as bobinas. Se a resistência ohmica, se você está medindo utilizando o multímetro, você vai ter, dependendo da escala do seu multímetro, no caso aqui, na escala desse multímetro aqui, a máxima que eu tenho aqui é 20 kΩ. Então, se eu checar a resistência ohmica do motor com esse nível de resistência ohmica, nessa escala de resistência ohmica, e der um valor dentro dessa faixa, então eu já estou certo que o motor está com uma isolação muito baixa. E aí, quando realmente aplicar o nível de tensão de trabalho dele com as características das variáveis de tensão, temperatura e outras situações, provavelmente esse motor vai apresentar problema e não está bom. O ideal é utilizar o megômetro. É o instrumento que vai lhe dar realmente o diagnóstico mais preciso sobre o nível de isolação do motor. Os testes realizados com o megômetro também vai poder simular o tempo de exposição à tensão do motor, e outro fator importante é a questão do nível de tensão. Então, nesse caso aqui, com o multímetro eu vou poder fazer essa avaliação prévia, que a caixa de ligação eu tirei, não tem mais a caixa de ligação, tá fora, esse motor está sem. Então, eu tenho um motor de 12 terminais. Se eu tenho 12 terminais, então eu tenho aqui 6 bobinas, que seria começo e fim. Só que aqui os condutores estão enumerados, mas eu não vou considerar isso. Eu vou localizar, eu vou encontrar as bobinas. Então, quando eu checar continuidade e eu ter aí a continuidade de um condutor em relação ao outro, então eu sei que é o começo e o fim da bobina. Se eu tenho 12 bobinas aqui, eu tenho começo e fim de bobina, certo? A gente já estudou isso. Eu tenho começo e fim de bobina. Se eu tenho começo e fim de bobina e eu tenho 6 bobinas, então eu não vou poder ter começo e fim de bobinas repetidos. Nesse caso, se eu encontrar continuidade em mais de 2 terminais, eu vou ter um curto entre alguma bobina. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher um desses condutores aqui, escolher aqui o terminal 8, certo? E eu vou encontrar o par dele. Então, vamos lá, vamos procurar de 1 a 1 e eu vou encontrar o par dessa bobina. Vou colocar aqui na escala ohmica menor, certo? E aí eu vou
que é a escala ômica para teste de continuidade também. E aí eu vou procurar o condutor que seria o fim dessa bobina que eu selecionei. Então vou escolher aqui o condutor 8 e vou ver qual é o par correspondente ao condutor 8. Então, ó, encontrei aqui já de cara. A resistência ômica dessa bobina está dando aí em média de 0,42 ohms. Então aqui eu já encontrei uma bobina. Vou separar ela aqui. Vou fechar o começo com o fim. E aí eu vou saber que isso aqui se trata da primeira bobina que eu encontrei. Vamos lá para o segundo condutor. Vou escolher aqui o segundo e vou sair selecionando. Encontrei o segundo condutor. Então aí eu tenho a segunda bobina. Então já tenho duas, começo e fim da segunda encontrada. Vou selecionar mais um condutor. Aí eu vou sair procurando. Encontrei aqui de cara. Aí aqui eu vou fechar também mais a terceira bobina, começo e fim, certo? Então isso aqui é o começo e fim de uma bobina, começo e fim da outra e começo e fim da outra. Estou fechando assim para separar. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar outro condutor e vou checar aqui qual é o par desse outro condutor. Então tá aqui uma quarta bobina. Vou fechar também o começo e o fim dessa bobina. Encontrei a quarta bobina, restam duas bobinas. Então, ó, eu vou pegar aqui, vou selecionar mais um condutor e vou verificar quem seria o par dessa outra bobina. E a resistência ômica dessa bobina, ela deu diferente de todas as outras. Deu praticamente o dobro que está dando em uma bobina. Então já estou vendo uma alteração nesse motor. Então isso aqui é o começo e o fim de mais uma bobina. E agora por último vou testar essa última aqui. Então nesse caso aqui, ó, 0,41. Todas elas deu essa média 0,41 ohms. Então encontrei todas as bobinas e juntei o começo e o fim. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas, certo? Nesse caso aqui, o motor trifásico dos terminais, eu encontrei as bobinas e chequei ao mesmo tempo o nível de resistência ômica das bobinas. Nesse caso aqui, eu estou medindo a resistência ômica do condutor, ou seja, a resistência ômica do total de cada espira, de cada bobina, certo? Que é o grupo de espiras. Então nesse caso eu fiz uma separação para me identificar as bobinas e chequei a resistência ômica de cada bobina individualmente. Cada bobina medida tem que dar resistência ômica praticamente igual, não pode dar diferença. Tem que ser igual à resistência ômica. Se a resistência ômica não der igual entre todas as bobinas, a resistência ômica do condutor da bobina pode ter uma alteração, ou na própria bobina, entre as espiras, ou entre uma bobina e outra. Nesse caso aqui, como eu separei as bobinas, agora eu vou checar, ver se tem alguma condutibilidade, certo? Entre as bobinas. Se tiver uma condutibilidade crítica, o multímetro, o meu alicate amperímetro aqui vai mostrar. Se não tiver uma condutibilidade significativa, ou que não seja muito crítica, só vai dar para identificar utilizando o megômetro. Então, o teste correto, ideal, certo, é utilizar o megômetro. Porém, o conceito para a identificação das bobinas e teste de cada uma é o mesmo, certo? A gente está apresentando aqui esse teste usando um alicate amperímetro, certo? Mas quando for aplicar esse teste, o conceito está relacionado ao conhecimento. Vai ser usado praticamente o mesmo conceito. Então, inicialmente, eu estou mostrando a você como você fazer um pré-diagnóstico utilizando o alicate amperímetro
do motor, usando os conceitos de conhecimento que você aprendeu, certo? Então, numa situação de defeito crítico, com o alicate amperímetro na escala de resistência ohmica ou com o multímetro, você vai conseguir confirmar o defeito do motor. Se for um defeito ou a resistência ohmica não esteja baixa o suficiente a ponto de você identificar quando esse motor estiver frio e desligado, você não vai conseguir diagnosticar um problema no motor, a não ser que seja com megômetro. Nesse caso aqui eu já percebi que tem uma bobina que está dando o dobro da resistência ohmica. Se ela está dando o dobro da resistência ohmica, provavelmente ela está com alguma alteração. Todas as outras resistências, como esse fim, deu mais ou menos a resistência ohmica igual, 4,2, certo? Então pode ser internamente na conexão do cabo, solda fria, a qualquer coisa, ou mau contato na conexão do cabo de ligação, certo? Então nesse caso aqui, ó, utilizando o multímetro, vou colocar na escala de resistência ohmica maior, vou colocar na casa de kΩ, e aí eu vou checar a resistência ohmica entre as bobinas. Vou selecionar uma e vou olhar entre todas. Deu resistência infinita, aqui deu resistência infinita, aqui também deu resistência infinita, aqui também deu resistência infinita e aqui também deu resistência infinita. Então significa que nem de longe esse motor está em curto, mesmo eu aplicando uma resistência ohmica menor. Um megômetro ele dá uma informação bem mais precisa, mas você vai usar o mesmo conceito para fazer o teste. Com o megômetro você vai colocar na escala de resistência ohmica e aí você vai fazer os testes de continuidade das bobinas e nível de resistência das bobinas. Uma vez eu checando as resistência ohmica entre as bobinas, aí sim eu vou checar a resistência ohmica em relação à carcaça. Eu escolhi uma das bobinas e chequei a resistência ohmica entre todas elas. Chequei e fui lá e olhei entre todas as bobinas. Eu posso também fazer o seguinte: eu posso selecionar uma a uma e checar entre todas. Depois que eu confirmar que não existe nenhuma condução, nenhuma condutibilidade, então eu vou saber que entre bobina e bobina não existe curto-circuito, ou seja, não existe fuga entre as bobinas. E para saber se existe fugas entre as espiras, eu vou medir o começo e o fim, como eu fiz. Eu identifiquei que a resistência ohmica estava dando 0,42 e todas as bobinas estavam praticamente igual. Então nesse caso aí dá para perceber que a resistência ohmica do fio está igual. Então se está igual a resistência ohmica do fio, então eu não vou ter nenhuma bobina em curto entre elas. O que eu identifiquei aqui de anormal foi uma das bobinas entre começo e fim está dando uma resistência ohmica mais alta, praticamente o dobro. Então isso pode ser justamente a questão do mau contato interno, porque eu não vou poder ter nenhuma dessas bobinas aqui com característica de potência diferente, certo? E a resistência ohmica ela vai determinar a potência das bobinas, porque a resistência ohmica do fio vai se somar, vai gerar um resultado com a resistência ohmica gerada pela impedância, ou seja, a impedância com a resistência ohmica do fio vai gerar aí a corrente que vai gerar o campo eletromagnético. Então eu estou falando do circuito trifásico. Circuito trifásico eu não posso ter desequilíbrio entre as cargas, então não tem sentido eu ter uma resistência com o dobro, uma bobina com o dobro da resistência. Então provavelmente aqui tem algum tipo de alteração nesse motor. Aí eu volto a falar, para um diagnóstico mais preciso eu preciso utilizar um megômetro. Então nesse caso, depois que eu analisei as bobinas, eu vou abrir, lembrando sempre que para análise de motor e diagnóstico eu tenho que garantir que as bobinas estejam totalmente independentes, certo? Nesse caso aqui eu não precisaria nem separar as bobinas,
porque eu vou checar a isolação delas em relação à carcaça do motor. Então, se o começo, qualquer parte da bobina tiver dando para massa, então na hora que eu colocar aqui e checar a continuidade, eu vou ter um valor de resistência ohmica mostrando aqui na minha bobina, baixo ou alto. Se for megômetro, ele vai mostrar o valor na casa de mega ohm. Como eu estou utilizando o multímetro aqui, se o problema no motor não for crítico a ponto de já ter um curto-circuito significativo, eu vou ter resistência infinita, como está dando aí. Não deu nenhum valor de resistência ohmica na bobina 1. Na bobina 2 também não deu um valor de resistência ohmica. Na bobina 3 também não deu nenhum valor de resistência ohmica em relação à carcaça. Estou medindo aqui em relação à carcaça. Você deve procurar um ponto onde tem uma melhor condutibilidade. Então aí assim sucessivamente eu vou fazendo e vou testando, ver se o motor está com fuga para a carcaça. Nesse caso aqui, o problema que eu encontrei nesse motor foi justamente em uma das bobinas onde eu encontrei um valor de resistência ohmica mais alto. Então o que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido é está tendo um mau contato internamente na emenda do cabo com a espira, ou eu posso ter de repente aí um erro na hora de reenrolar o motor. O cara fez mais voltas, que deu o dobro de resistência ohmica, então foi uma quantidade de volta significativa para poder dar uma alteração dessa. Então basicamente é isso, pré-diagnóstico em campo. Para você fazer pré-diagnóstico em campo e para comandos elétricos, o importante é isso, é o pré-diagnóstico. Para o diagnóstico mais preciso, com maior detalhe, é o enrolador do motor, é a oficina de motor, que ele vai ter todos. Mas foi em campo, checou o motor desligado, como eu já havia alertado na outra aula, verificou mecanicamente o eixo está livre, não existe anormalidade na carga, a carga continua com as suas mesmas características. Então você parte para a avaliação elétrica do motor, feita a gente fez agora, certo? Então está livre o eixo, os rolamentos estão em bom estado, não identificou nenhuma anomalia mecânica. Então se o motor está desarmando a proteção ou está gerando alguma anomalia no seu funcionamento, perca de potência, baixa velocidade, e a carga está com suas características normal, então existe algum problema mecânico internamente no motor ou algum problema de alteração elétrica no motor.